Dizem por aí que a vida é uma questão de sorte, que alguns nascem com a chave dourada enquanto outros vivem trancados do lado de fora. Mas isso nunca fez sentido para mim. Sempre soube, bem lá no fundo, que havia algo a mais. Algo que poucos enxergam, mas que todos sentem. Uma força silenciosa, esperando um sinal para agir. E esse sinal sempre começa com uma frase. O que aprendi ao longo da minha jornada é que não existe coincidência quando se trata da lei da atração. O universo não responde ao desespero, nem à pressa. Ele responde à vibração. E certas palavras, quando ditas com a energia certa, não apenas ecoam. Elas provocam uma reação imediata, como uma senha secreta que destrava possibilidades escondidas. As pessoas acham que precisam lutar, forçar, correr atrás. Mas o verdadeiro poder não está no esforço, está no alinhamento. E esse alinhamento começa quando se repete aquilo que já é verdade no plano invisível. Há uma frase que transformou minha vida. Uma frase tão simples, tão direta, que chega a parecer ingênua. Mas foi ela que moveu montanhas, curou feridas e reescreveu meu destino. Enquanto muitos procuram fórmulas mágicas e rituais complexos, eu encontrei tudo o que precisava em palavras que cabem numa respiração. E quando comecei a repeti-las, algo inacreditável aconteceu. O universo respondeu, de forma rápida, clara, inequívoca. Como se dissesse, finalmente você entendeu. E foi nesse instante que a realidade começou a se moldar ao meu favor. E nunca mais parou. Sempre soube que as palavras que saíam da minha boca não eram apenas frases. Eram comandos. Eram sementes. Eram declarações de poder ou de limitação. Cada vez que proferi algo, mesmo que sem pensar, senti o reflexo sutil no meu corpo e nas circunstâncias ao redor. A lei da atração responde à vibração embutida em cada sílaba. E foi quando me dei conta disso que comecei a observar o que eu dizia como quem escolhe com cuidado o que planta no próprio jardim. Fui criando uma nova linguagem para mim mesma. Passei a trocar o "isso é impossível" por "ainda estou descobrindo como". Passei a perceber que a forma como eu narrava minha vida era a mesma forma como ela se desenrolava. E isso não era coincidência. A lei da atração não espera autorização. Ela apenas espelha o que ressoa dentro. Quando eu dizia, nada dá certo para mim, algo se partia. Quando comecei a dizer, tudo está se encaixando, as peças começaram a se mover. Recordo de uma época em que minhas palavras me colocavam num ciclo constante de escassez. Dizia que o dinheiro era difícil, que a saúde era frágil, que o amor era raro. E tudo isso se tornava realidade. Mas ao mudar minha fala como quem vira uma chave, percebi que o mundo respondia diferente. Era como se o universo estivesse apenas aguardando que eu me expressasse com verdade e confiança, para finalmente devolver aquilo que eu vinha negando com minha própria língua. Aprendi a me ouvir com atenção, a notar cada frase automática que carregava dor, medo ou desvalorização. Foi aí que compreendi. Não posso manifestar uma vida plena se minhas palavras não dançam na mesma frequência dessa plenitude. A lei da atração não responde ao que se deseja apenas, mas ao que se afirma, repete e acredita. E nada revela mais o que se acredita do que aquilo que se diz no piloto automático, nos pequenos momentos do cotidiano. Minhas palavras hoje são orações silenciosas. São convites para o que quero ver florescer. São decretos de amor, saúde e abundância. Não falo mais por impulso, falo por criação. Tudo o que verbalizo nasce de uma intenção clara, mesmo que simples. E sei profundamente que cada frase carrega dentro de si a semente de uma nova realidade. Uma realidade que começa a tomar forma no exato instante em que permito que minha boca e meu coração digam a mesma coisa.
Durante muito tempo procurei por algo que me trouxesse calma em meio ao caos. Algo que fosse mais do que uma ideia bonita. Algo que eu pudesse repetir, mesmo nos dias em que tudo parecia estar desabando. E foi assim que nasceu uma das frases mais poderosas que já afirmei. Tudo está bem no meu mundo. Dita em voz alta ou em silêncio, ela me envolvia com uma sensação de paz que nenhum acontecimento externo conseguia oferecer. Era como se, ao repeti-la, eu dissesse ao universo que confiava. Essa frase não surgiu de um momento de alegria, mas de desespero. Era o que eu precisava ouvir de mim mesma quando o medo tentava tomar conta. E, surpreendentemente, foi também o que mudou minha vibração. A lei da atração começou a responder de forma diferente quando, mesmo nas dificuldades, eu escolhia essa afirmação como minha âncora. Ela não nega o problema, mas afirma que existe uma inteligência maior guiando tudo. Repeti essa frase nos corredores de hospitais, diante de contas atrasadas, em meio a términos dolorosos. E, a cada repetição, algo dentro de mim se reorganizava. Era como se a realidade se curvasse diante da minha serenidade. Como se o mundo, mesmo em pedaços, começasse a se reestruturar a partir da minha certeza interior. A lei da atração não compreende desespero. Ela se alinha à fé, mesmo quando essa fé é uma escolha forçada no início. Houve momentos em que repeti a frase com lágrimas nos olhos, sem acreditar de verdade. Mas continuei. E aos poucos, as palavras deixaram de ser apenas sons e se tornaram uma vibração viva dentro de mim. É assim que a transformação acontece. Quando aquilo que se diz começa a vibrar mais alto do que aquilo que se sente, até que o sentimento se eleve também. Essa frase é uma ponte. Um código de retorno ao equilíbrio. Hoje, ela é parte do meu respirar. Tudo está bem no meu mundo, mesmo quando parece não estar, mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo grita o contrário. Porque, no fundo, sei que a vida tem sua própria forma de se reorganizar. E sei que, ao repetir essa verdade com firmeza e gentileza, algo se alinha, tanto dentro quanto fora. E nesse alinhamento, a próxima grande lição começa a surgir. Demorei a entender que o universo não responde a súplicas. Ele responde a declarações. No início, eu fazia pedidos. Esperava, torcia, mas nada mudava. Foi quando parei de implorar e comecei a afirmar que as coisas já estavam feitas, que algo dentro de mim se desbloqueou. A lei da atração não reconhece o quero. Ela reconhece o eu sou, o eu tenho, o está feito. E quando falo a partir do agora, crio um campo de possibilidades real, não distante. O tempo é uma ilusão confortável. Um mecanismo que usamos para justificar o adiamento dos nossos sonhos. Mas descobri que tudo o que desejo já existe em alguma camada da minha consciência. E que, ao declarar como se fosse real, eu me conecto com essa camada. Não há separação entre o que é imaginado e o que é vivido. A lei da atração apenas reflete o que eu aceito como verdade no presente. Eu parei de dizer, eu terei paz. E comecei a dizer, eu vivo em paz. Não digo mais, um dia serei próspera. Eu afirmo, a prosperidade flui em mim agora. No começo parecia estranho, como se eu estivesse mentindo. Mas o que é mais verdadeiro? A limitação que vejo ou a abundância que sinto quando me coloco na frequência daquilo que quero? A resposta veio na forma de acontecimentos que pareciam coincidência, mas eram apenas ecos do meu novo estado vibracional. Cada manhã é uma oportunidade para declarar um novo destino. Enquanto preparo meu chá, digo a mim mesma, minha vida é boa e continua melhorando. E a vida responde, não com fogos de artifício, mas com pequenas mudanças sutis
que se somam até se tornarem uma nova realidade. A lei da atração precisa dessa clareza. Não espera permissão para agir. Ela age conforme o que sinto agora, não conforme o que espero para depois. E foi exatamente nesse ponto que tudo mudou. Quando parei de esperar. Quando deixei de condicionar minha felicidade ao que viria. Passei a vivê-la antes, a declarar antes, a me comportar como quem já tinha. E nesse comportamento, algo diferente começou a nascer. Algo que só faz sentido para quem compreende que a manifestação verdadeira não acontece no futuro. Ela é filha do agora. E é nesse agora que a emoção mais poderosa se revela. Descobri cedo ou tarde que repetir frases mecanicamente não muda nada. Posso dizer 1000 vezes, sou feliz. Mas se a emoção que vibra dentro de mim for tristeza, o universo responde à emoção, não às palavras. A lei da atração não é burra, nem surda. Ela é sensível. Captura a frequência do sentimento, não a forma da frase. Foi por isso que, mesmo afirmando coisas lindas, por muito tempo minha vida permaneceu igual. Passei a observar como meu corpo reagia às minhas afirmações. Se dizia, sou abundante, e meu peito contraía, era sinal de que algo ali não estava em coerência. Então, parei, respirei e voltei a afirmar, dessa vez buscando sentir. Imaginei um momento em que me senti em paz, em que tudo deu certo, e puxei aquela emoção para dentro da minha afirmação. Foi ali que a mágica aconteceu. A lei da atração começou a responder diferente. As palavras viraram portais quando passaram a carregar emoção verdadeira. Comecei a sorrir quando dizia, a vida me ama. Comecei a sentir calor no peito ao afirmar, estou segura. E isso mudou tudo. Não era mais uma tarefa espiritual. Era um reencontro comigo mesma. Passei a escolher frases que me provocavam emoção positiva, de forma natural. Se uma afirmação me causava resistência, trocava, ajustava, modelava, até encontrar meu ponto. De verdade, às vezes tudo o que eu conseguia sentir era um pouco de alívio. E usava isso. Dizia, aos poucos estou melhorando. E isso bastava. Não precisava forçar uma euforia. Bastava encontrar uma pequena faísca de bem-estar e construir, a partir dela. A lei da atração é como um espelho d'água. Reflete a superfície do que vibra. Não adianta gritar palavras bonitas, se por dentro a vibração é de medo. Precisei aprender a alinhar os dois. E isso se tornou meu ritual diário. E quando esse alinhamento acontecia, mesmo por alguns segundos, tudo ao redor começava a se comportar de outra forma. As pessoas agiam diferente. As respostas vinham mais rápido. Os caminhos se abriam. Percebi que não era sobre convencer o mundo, mas sobre convencer minha emoção a se render à possibilidade de algo bom. E quando isso acontecia, uma outra prática entrava em cena. Uma que acelerava ainda mais esse fluxo de retorno. Agradecer antes de ver, antes de tocar, antes de saber como. Esse foi um dos maiores saltos de fé que dei. No início parecia ilógico. Como posso ser grata por algo que ainda não aconteceu? Mas foi quando comecei a praticar essa gratidão antecipada que percebi o quanto isso elevava minha vibração. A lei da atração responde à energia da certeza, e a gratidão verdadeira é prova de que, de algum jeito, aquilo já é real dentro de mim. Passei a agradecer pelo dinheiro antes de recebê-lo, pela cura antes de senti-la, pelo amor antes de encontrá-lo. E em pouco tempo, esses agradecimentos deixaram de parecer falsos. Começaram a vibrar como verdades. Eu caminhava pela casa dizendo, obrigada pela abundância, mesmo com contas em cima da mesa. E algo curioso acontecia. Um alívio surgia, como se meu corpo dissesse, então já está tudo resolvido. E de certa forma, estava.
Comecei a agradecer pela oportunidade antes da ligação chegar, pela solução antes do problema se resolver. Fazia isso até enquanto cozinhava, lavava a louça, regava as plantas. Obrigada por essa paz que cresce em mim. E não demorava muito para a paz se instalar. A lei da atração se move na frequência da gratidão. Por quê? A gratidão afirma que aquilo que se deseja já está presente. E o universo ama consistência vibracional. Em vez de rezar pedindo, comecei a rezar agradecendo. Não importava se meus olhos ainda não viam. Meus sentimentos viam antes. E isso bastava. Quanto mais eu agradecia, mais razões eu recebia para continuar agradecendo. Era como se cada obrigada abrisse uma nova porta. E mesmo nos dias mais nublados, eu encontrava algo, qualquer coisa, para agradecer. Porque sabia que essa era a faísca que reacendia tudo. Esse hábito transformou minha relação com o tempo. Deixei de esperar. Passei a viver como se já tivesse. E essa postura me preparou para outro desafio invisível, mas constante: a autossabotagem. Porque mesmo vibrando na gratidão, percebi que certos pensamentos contrários ainda rondavam minha mente. E ali, precisei aprender a silenciar o que me puxava de volta para o velho eu. Muitas vezes, fui minha maior aliada pela manhã e minha pior sabotadora à tarde. Acordava repetindo afirmações, sentindo gratidão, vibrando alto. Mas bastava algo sair do planejado, e lá estava eu dizendo: nada nunca dá certo. Isso é difícil demais. Eu não nasci para isso. E era como se eu rasgasse tudo o que tinha costurado nas horas anteriores. A lei da atração não julga, ela apenas responde. E quando minha frequência variava, os resultados também oscilavam. Percebi que o pensamento negativo não precisava ser forte, nem constante para atrapalhar. Bastava que ele estivesse carregado de emoção. Bastava que eu acreditasse nele, mesmo que por um segundo. Eu afirmava prosperidade, mas depois dizia a alguém: o dinheiro some da minha conta. Falava em saúde, mas logo completava com: meu corpo é fraco. Essas pequenas incoerências vibravam forte. E o universo, sensível como é, captava tudo. Tive que desenvolver uma vigilância, gentil comigo mesma. Não para reprimir pensamentos ruins, mas para não alimentá-los. Quando uma ideia sabotadora surgia, eu respirava fundo e dizia: essa não é minha verdade. Às vezes, escrevia por cima uma nova afirmação. Outras vezes, apenas me calava, porque o silêncio, naquela hora, era mais poderoso do que reforçar algo que não queria viver. A lei da atração exige coerência, não perfeição, mas intenção firme. E mesmo nos momentos em que me contradizia, aprendi a me perdoar rápido, a reconhecer a escorregada, mas sem cair no drama. Ok, eu disse algo que não ajuda. Agora vou refazer. Essa leveza me ajudava a voltar para o centro com mais facilidade. Porque não se trata de nunca pensar negativamente, mas de não deixar que esses pensamentos tomem o leme. A manifestação é um barco que exige direção constante. Com o tempo, comecei a identificar os gatilhos, pessoas, ambientes, notícias, lembranças. E fui escolhendo com mais cuidado aquilo que consumia, porque tudo influencia. Foi assim que consegui manter minha energia mais estável, mais limpa, mais comprometida com aquilo que eu realmente queria atrair. E nesse compromisso, encontrei um dos segredos mais simples e mais esquecidos da manifestação real e duradoura. Sempre acreditei que o desejo por si só não tem força suficiente para transformar a realidade. O desejo é como uma faísca. Ele acende, inspira, mas se não for alimentado, se apaga. Foi a repetição diária que deu forma ao meu novo mundo. Dizer uma afirmação uma vez é como plantar uma semente, mas repetir com constância
É como regar o solo todos os dias. A lei da atração recompensa o que é contínuo, não o que é ocasional. Minha transformação começou no simples hábito de repetir minhas verdades diariamente, mesmo nos dias em que não sentia vontade, mesmo nas manhãs em que tudo parecia desmoronar. Eu repetia, em frente ao espelho, no banho, enquanto caminhava. As palavras se tornaram trilhas, e meu corpo começou a reconhecer aquelas afirmações como partes de mim. A constância transformou a dúvida em certeza. A lei da atração precisa dessa firmeza vibracional para se mover com clareza. Houve dias em que as frases pareciam vazias. Outras vezes pareciam exageradas. Mas continuei, porque entendi que o subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele apenas absorve o que é repetido com intenção. E quando o subconsciente muda, tudo muda. A realidade externa se molda de acordo com a nova estrutura interna. Foi a repetição que esculpiu minha nova identidade. E uma nova identidade cria uma nova vida. A constância, para mim, virou um ritual sagrado. Não era mais sobre fazer dar certo, mas sobre manter acesa a chama do que eu já sabia ser possível. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, até que o improvável se tornasse inevitável. A lei da atração ama compromisso. E esse compromisso diário é o que diferencia quem sonha de quem manifesta. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. E foi justamente essa repetição que me levou a uma compreensão mais profunda. Uma sensação de que o universo não apenas ouve o que repito, ele memoriza. E quando percebi isso, me dei conta de algo ainda mais poderoso. O universo não apenas responde. Ele está sempre prestando atenção, atento, silencioso, esperando o próximo comando. Nunca me acostumei com a ideia de que pensar era inofensivo. Cada pensamento que criei, mesmo os mais breves, deixou uma marca no campo invisível da existência. Foi assim que compreendi, sem sombra de dúvida, que o universo não apenas escuta minhas palavras. Ele escuta meus pensamentos. E mais do que isso, ele responde. A lei da atração não espera que eu verbalize. Ela se move ao menor sussurro da mente. Passei a notar como, mesmo sem dizer nada, eu criava realidades. Pensamentos fugazes como "isso nunca vai dar certo" pareciam desaparecer, mas deixavam rastros. Comecei a observar o que se repetia dentro de mim sem a minha permissão. Ideias automáticas, crenças herdadas, medos que não eram meus. E todos eles funcionando como ordens silenciosas ao universo. A lei da atração não faz distinção entre o que eu quero e o que eu temo. Ela apenas entrega o que eu alimento com frequência. Fui limpando, uma a uma, essas ideias disfarçadas de pensamento comum. E substituí. Passei a pensar como quem escolhe o que planta, dizia em silêncio. Está tudo se encaixando. Sou guiada. Tudo flui a meu favor. E esses pensamentos criaram novas sensações, novas atitudes, novos desfechos. O universo não ignora o que vibra forte. E o que vibra forte começa na mente, não nas palavras. A palavra é consequência. O pensamento é a origem. Há uma inteligência maior que não descansa, que não tira folga, que não deixa passar nada despercebido. Essa inteligência, que chamo de universo, está sempre em escuta ativa, sempre registrando o que vibra dentro de mim. A lei da atração age como reflexo disso. Não há censura, não há atraso, só há resposta. E quando percebi que esse campo invisível responde em tempo real, entendi o tamanho da responsabilidade que carrego a cada pensamento. Foi nesse instante de lucidez que a minha relação com a criação mudou para sempre. Porque se tudo é escutado, tudo importa. Nada é neutro. E se tudo importa, então cada pensamento meu precisa ser um ato de criação consciente.
Foi ali que o poder se revelou por completo. Um poder silencioso, mas presente. E nesse silêncio, nasce a maior força de manifestação que existe. A que começa antes da fala, antes da ação, antes de tudo. Se tudo o que eu disse até aqui fizer sentido, então fica claro. Não é o mundo que precisa mudar, sou eu. Porque cada palavra que repito, cada pensamento que alimento, cada emoção que cultivo, tudo isso é matéria-prima da realidade que me cerca. A lei da atração não faz distinção entre quem sabe ou não. Ela apenas entrega aquilo que vibra em mim o tempo todo. Será que minhas palavras têm refletido o futuro que desejo ou o passado que quero deixar para trás? Será que minha mente está cooperando comigo ou sabotando meus passos em silêncio? Tudo isso começa com uma escolha. E a escolha começa agora. O que estou criando neste exato momento? Se algo dentro de mim se movimentou enquanto ouvia isso, então já é o começo de uma nova vibração. Mas uma vibração só se mantém viva quando vira hábito. E hábito se constrói com intenção. E é por isso que decidi continuar compartilhando esse conhecimento, dia após dia, até que se torne natural viver em alinhamento com o universo. Se isso tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a cada novo vídeo, novas chaves vão sendo entregues. E a próxima pode ser exatamente o que você precisa para virar a página de vez.